Violência na escola. Quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, indisciplina, né? Mas e se o buraco for muito mais embaixo? A proposta aqui hoje é olhar para a violência escolar de um jeito diferente. Não como um simples desvio de comportamento, mas como um sintoma, um reflexo de uma crise social bem mais complexa. Vamos tentar entender as raízes disso e o que, no fundo, essa violência está querendo nos dizer sobre a sociedade em que a gente vive. Para isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender que essa crise é global. Depois, vamos mergulhar de cabeça no choque de culturas que rola dentro da escola. Na sequência, vamos analisar o vandalismo não como crime, mas como uma mensagem. E, por fim, a parte boa. Vamos ver os caminhos possíveis para construir uma cultura de paz, transformando o conflito em algo produtivo. Então, para começar, é fundamental a gente alinhar uma coisa. Não estamos falando de casos isolados, de uma briga aqui e outra ali. A violência escolar hoje é um fenômeno global que coloca em risco a própria razão de ser da escola. Olha só esse número, 23. Parece só um número, né? Mas não é. São 23 países onde a violência nas escolas já deixou de ser um caso isolado e virou um problema social, um fenômeno de grande escala. Isso dá uma noção do tamanho e da urgência do que a gente está falando aqui. Não é pouca coisa. E essa citação do José Vicente Tavares dos Santos é genial. Ela nos dá uma lente nova para enxergar o problema. A violência como um enclausuramento do gesto e da palavra. Pensa nisso. Ela surge quando os jovens não conseguem se expressar, quando a comunicação deles está presa, sufocada. A violência vira a única linguagem que resta. E aí a gente chega no ponto central. O que está em jogo aqui não é só a segurança física, é a missão mais básica da escola: socializar as novas gerações, prepará-las para viver em sociedade. Quando a violência toma conta, essa função fica totalmente comprometida. Ok, agora vamos a fundo na tese principal desse estudo. A violência, muitas vezes, não nasce na escola. Ela explode lá. E por quê? Por causa de um profundo e muitas vezes invisível choque de culturas. Para a gente entender esse choque, é preciso conhecer um conceito-chave: violência simbólica. Não é porrada, não é tiro, é mais sutil. É quando a cultura da escola, com suas regras, seus valores, sua linguagem, simplesmente ignora ou invalida a cultura do aluno, a realidade dele. Isso faz com que ele se sinta um peixe fora d'água, um estranho naquele lugar. E é aqui que o negócio pega. Temos, literalmente, dois mundos batendo de frente. De um lado está o mundo da escola, sabe? Com suas regras, tudo certinho, padronizado, com valores que, muitas vezes, são de uma classe média que não é a realidade de todo mundo. E do outro lado, o mundo do aluno. O mundo que tem os códigos da vizinhança, que lida com a exclusão, com a grana curta, com a incerteza do amanhã. É nesse choque, nesse desencontro total de realidades, que a tensão vai crescendo, até explodir. Beleza, mas como esse choque aparece na prática? Para ilustrar isso, vamos olhar para um estudo de caso bem concreto, focado em escolas de Porto Alegre. Os dados da pesquisa são bem reveladores. A gente vê um aumento nos atos contra o patrimônio, como depredação. Mas olha que interessante, tem uma luz no fim do túnel, um salto gigantesco de 10 para 86 no número de ações da própria comunidade escolar contra a violência. Ou seja, existe uma reação acontecendo de dentro para fora. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Esse vandalismo, essa pichação, essa cadeira quebrada, é só delinquência? É só destruição por destruir? Ou tem alguma coisa a mais por trás disso? A resposta que o estudo traz é muito mais profunda. Para um jovem que se sente invisível, com autoestima lá no pé, que se sente derrotado pela instituição, vandalizar a escola vira uma forma torta de se apropriar daquele espaço. É como se ele estivesse dizendo: eu não consigo vencer academicamente, mas eu posso vencer a escola de outro jeito, deixando a minha marca aqui. Resumindo, o vandalismo é visto aqui não como maldade, mas como uma reação social. É um grito de socorro. É uma mensagem desesperada de quem se sente excluído, impotente e que não encontra palavras ou não é ouvido para dizer o que sente. A parede pichada vira o único outdoor que eles têm. Agora, vamos ampliar um pouco mais essa ideia, olhando para outras formas de violência que também nascem desse mesmo choque de códigos e de regras sociais. O estudo usa um termo ótimo para isso: conflito de civilidades.
Pensa no atrito constante entre as regras da rua, que muitas vezes são sobre respeito, poder, território, e as regras da escola, que são sobre disciplina e hierarquia formal. Esse atrito do dia a dia gera um clima de insegurança, de desconfiança, de desrespeito mútuo. E como isso aparece no dia a dia? Bom, a pesquisa mostra de tudo. Gangues usando a escola como território, tráfico de drogas na porta, roubos, agressões e, algo muito sério, alunos que reproduzem na escola a violência que vivem em casa. A escola vira um espelho do que acontece lá fora. E a conclusão aqui é bem forte. A escola não cria a violência do zero. Ela se torna um para-raios, um ponto de explosão para todas as fraturas, todas as desigualdades e todas as tensões da nossa sociedade. Tudo converge e estoura ali dentro. Certo, já entendemos a complexidade do problema. Agora, vamos para a parte mais importante e mais esperançosa. O que fazer? Como a gente sai de uma lógica de só reprimir e passa para uma lógica de construir algo novo? E a boa notícia é que existe um movimento global nesse sentido. A tendência não é mais só colocar grades nas janelas e construir muros mais altos. Pelo contrário, é investir em estratégias que constroem pontes, que focam no diálogo, na mediação e na criação de laços. O estudo, olhando para experiências que deram certo lá fora, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, aponta um caminho bem claro. Primeiro passo: criar espaços para a palavra, dar voz aos alunos de verdade. Segundo, trazer comunidade para dentro da escola, integrar famílias, associações. E terceiro, que é fundamental, ensinar todo mundo a mediar conflitos. Inclusive, capacitar os próprios alunos para serem mediadores entre os colegas. E a força dessa abordagem está toda no poder da palavra. Como diz a citação, falar é se colocar em cena, é se olhar de fora. A palavra funciona como uma catarse, sabe? Ela purifica as paixões. Ela entra no lugar do soco, do empurrão. Ela permite que o conflito seja resolvido de outra forma. As recomendações da Unesco vão na mesma linha, reforçando tudo isso. Não é fazer uma ação isolada, é construir uma cultura de paz. É trazer a comunidade para perto, é discutir a própria violência dentro da sala de aula como parte do currículo. É fazer todo mundo conversar e colaborar. E aí a gente chega na ideia mais revolucionária de todas. A proposta não é acabar com o conflito, porque isso é impossível na vida em sociedade. A proposta é aprender a lidar com ele. Porque um conflito bem gerenciado, bem mediado, pode, por incrível que pareça, se transformar numa força positiva que fortalece os laços entre as pessoas. Então, fica aqui uma provocação final para a gente pensar, né? E se a chave para construir uma escola melhor, mais segura, mais acolhedora, não for tentar eliminar o conflito a qualquer custo? E se for o contrário? E se for aprender a abraçar o conflito, a enxergar nele uma chance de aprender, de crescer, de fortalecer os laços? É uma inversão de lógica, né? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar essa análise.